Meus irmãos, essa mensagem está baseada no livro de Daniel, capítulo 8. A profecia contida no livro de Daniel, capítulo 8, ela aconteceu no passado com uma exatidão cirúrgica. Essa profecia fala a respeito de um bode que investiria contra um carneiro. No cumprimento histórico dessa profecia, o bode se referia a Alexandre o Grande, o bode que tinha um grande chifre. Esse bode era Alexandre o Grande. E ele investiu contra o carneiro, que na época representava o reino da Pérsia. E ao investir o bode contra o carneiro, com uma violência tal que os dois chifres do carneiro foram quebrados. Era o Império Medo-Persa. Era um império aonde dois povos se uniram e cada um desses povos representava um chifre. Lembrando que chifre na Bíblia é simbologia de poder. Porém, essa profecia que se cumpriu com exatidão no passado, ela tem um cumprimento profético. Cumprimento esse que o nosso grupo tem estudado nos últimos 20 anos. A palavra de Deus, ela diz em Apocalipse que Cristo revelou para João as coisas que ele viu, as coisas que eram e aquelas que iriam acontecer, mostrando que a palavra de Deus é poderosa e revela o passado, o presente e o futuro. E o cumprimento profético dessa profecia contida em Daniel 8, a qual temos estudado há tantos anos, se cumpriu através de Carol Wojtyla. Se você não sabe quem é a Carol Wojtyla, é aquele que recebeu o título de Papa em 13 de agosto de 1978, tendo seu pontificado durado 27 anos até o ano de 2005. Esse que foi considerado o maior Papa de todos os tempos, o mais amado, o mais adorado, o mais reverenciado, aquele que voltou da morte. Lembram-se quando ele sofreu atentado no Vaticano, na Praça São Pedro? Ele foi alvejado na cabeça, ficou entre a vida e a morte e se recuperou da ferida. Ele é o sexto rei da profecia de Apocalipse 17. E ele é o cumprimento do grande chifre, do mesmo bode de Daniel, capítulo 8. Sendo que, dessa vez, o carneiro, obviamente, não é mais o Império Persa, Medo-Persa. Esse império não existe mais. Os dois chifres que foram quebrados pelo bode que foi Carol Wojtyla, João Paulo II, foram as duas torres gêmeas em setembro de 2001. Ali o bode investiu contra o carneiro, ou
como está escrito em Apocalipse 13, o Cordeiro, esse carneiro é o Cordeiro de Apocalipse 13, aquele que falará como dragão. E no reinado de Carol Wojtyla, de João Paulo II, que durou de 78 a 2005, primeiro ele teve a função de derrubar o comunismo. Por quê? Porque se tem comunismo, não pode haver catolicismo, porque o comunismo prega que as religiões simplesmente são descartáveis, todas elas, e não se deve adotar nenhuma religião nos países comunistas. E a Rússia tem 144 milhões de habitantes, antiga União Soviética. A China tem 1 bilhão e 379 milhões de habitantes. Praticamente isso é 1/5 dos habitantes da Terra. E, obviamente, se o catolicismo ou se a besta vai ser adorada por todo mundo, eles teriam que derrubar o comunismo. E Carol Wojtyla, após receber uma embaixada da América no Vaticano, no tempo da presidência de Ronald Reagan, lembrando que ao Papa era proibido até mesmo sobrevoar a América. Você sabia disso? Você sabia que ao Papa Romano era proibido pisar no solo americano? Você sabia disso? Pois bem, olha como as coisas mudaram, não é verdade? E em 77, começou a ser costurado um acordo entre a América e o Vaticano. Até que finalmente a América reconheceu o Vaticano, a Santa Sé, como Estado e ali colocou a sua embaixada. Daí em diante, a América, junto com o Papa, começaram a costurar a queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Era um símbolo do comunismo ou da Cortina de Ferro. Isso começou com essa parceria América-Papado a partir dos anos 80, particularmente a partir de 81. E finalmente, no ano de 89, eles conseguiram derrubar o muro que separava as Alemanhas, o símbolo do comunismo a nível mundial. E ali caía não apenas o comunismo, mas logo em seguida a União Soviética se dissolvia e estava em curso o evangelismo papal de todo esse planeta. Mais adiante, em 2001, como falamos, o bode peludo com grande chifre, representado por João Paulo II, quebra os 2 chifres do carneiro. Esses chifres representavam o poder do Cordeiro. E quais são os poderes dos Estados Unidos da América? É o protestantismo e o republicanismo. Com a quebra, com a derrubada das Torres Gêmeas, isso representou a quebra do poder dos Estados Unidos, do Cordeiro, do Carneiro, diante do bode, diante do Vaticano, diante de João Paulo II. E ali se iniciou um reinado de muito sucesso, de um sucesso esplendoroso do papado. Porém,
ficou faltando um último sinal a ser concretizado. E esse sinal aconteceu agora, no domingo, dia 23 de setembro de 2018. Diante dos nossos olhos, como o mundo evangélico está dormindo em berço esplêndido, assim como a maioria dos evangélicos a nível mundial, ninguém se apercebeu do que aconteceu. Mas nós que temos estudado durante os últimos 20 anos a respeito dessa profecia, jamais deixaríamos passar essa informação sem que pudéssemos reconhecer o cumprimento da profecia. E é o que falaremos a partir de agora.